Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez estamos no nosso quadro Português em 5 minutos e hoje eu vou falar para você sobre numeral. Um assunto fácil, um assunto bem simples de entender. Logo depois da vinheta nós já vamos começar a nossa conversa. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos falar sobre numeral, certo? O que é numeral? O que eu quero que você entenda na realidade, quando nós estamos trabalhando com esse conceito aqui, ó, numeral, nós estamos falando sobre uma palavra que faz parte da nossa língua, que pode dar uma ideia de, vamos começar aqui, ó, quantidade, certo? Quantidade pode dar uma ideia de posição, ou ordem, se você preferir, posição, pode dar uma ideia de multiplicação, ou nós podemos ainda ter uma ideia de fração, né? Fração ou parte. Tranquilo? Quantidade, posição, multiplicação e fração. E dessa natureza aqui, dessa divisãozinha, surgem os nomes. O numeral que vai designar quantidade, certo? É aquele numeral chamado de numeral cardinal. Perfeito? Ele indica quantidade. Pablo, dê um exemplo de numeral cardinal para nós. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a palavra 20, 20 é um numeral cardinal. Se eu pegar a palavra 2, 2 é um numeral cardinal, assim como pegar a palavra 10, certo? Perceba, aqui eu estou lidando com os numerais por extenso, não com os algarismos, correto? Então temos aqui uma noçãozinha bem simples de quantidade para você saber o que é um numeral cardinal. Depois, temos aqui aqueles que vão designar posição. Posição é o numeral ordinal, certo? Ordinal, porque ele dá a ideia de uma ordem numérica. Então, eu poderia pegar aqui como exemplo, vigésimo, tá? Vigésimo. Ou ainda, poderia pegar segundo, tá? Segundo. Ou ainda, poderia citar para você décimo. Perfeito? Então nós temos aqui, ó, numerais ordinais. Você sabia que já foi tradição no Brasil nomear os filhos de acordo com a ordem dos nascimentos? É por aí que surgem os nomes do tipo Sétimo, tá? Pablo, eu tenho um tio que se chama Sétimo, Sétimo de Souza. Então provavelmente ele foi o sétimo filho, tá? E isso acontecia, era comum. Décimo também, beleza? Multiplicação, evidentemente, serão os numerais ditos numerais multiplicativos, porque eles servem para indicar uma ideia de multiplicação. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, a palavra dobro, certo? Dobro. Ou poderia ainda citar aqui décuplo, indicando 10 vezes. Perfeito? Triplo, quádruplo, certo? Esses elementos aqui são os numerais multiplicativos. E por fim, nós poderíamos citar aqui os chamados numerais fracionários, tá? Fracionários porque, evidentemente, eles vão indicar uma segmentação, uma parte, uma fração, tá? Então posso pegar aqui, por exemplo, a palavra meio, posso pegar aqui, ó, terço, certo? Quando eu preciso representar aquela quantidade como 1/12avos, você sabia que a palavra avos significa partes? Então seria como dizer uma, né, de 12 partes. E representamos também como um fracionário. A maior dificuldade relacionada aos numerais, na minha opinião, está
na grafia de alguns numerais ordinais, porque as pessoas não têm muito o hábito de utilizar, né? Elas falam assim, eu prestei um concurso e fiquei em 126, não, ficou em 127º, tá? Eu prestei um concurso e fiquei em 730, quer dizer, não passei, né? O que nós temos aqui é a necessidade de buscar uma tabela de numerais. E a partir dessa tabelinha de numerais, você consegue memorizar alguns desses casos, pelo menos remover essas dificuldades. Você pode encontrar uma boa tabela de numerais lá na minha gramática, que é o Português Sistematizado, meu livro de língua portuguesa, ou você encontra também lá no meu curso, no Método Jamilk. Tá? Lá você tem sim uma tabela bem completa dos numerais para poder ajudar você. Tudo bem? Curtiu essa aula? Então faz o seguinte, clica aqui do lado para você se inscrever, já deixa aí o seu like, já ative o sininho para você receber as próximas aulas, compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais e, é claro, deixe um comentário aí para eu saber se você curtiu ou não e peça a sua aula. Lembrando que nós temos vídeos novos todos os dias aqui no meu canal. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!